Olá a todos! Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar início aqui à nossa aula de neurofisiologia da linguagem. É um assunto complexo. Enquanto eu vou falando, eu vou compartilhando com vocês, mas existem várias áreas envolvidas, mas de forma didática, né? E algo mais simples para vocês. Eu vou tentar transformar, né, em algo mais palpável, tá certo? Então, vamos lá, aqui compartilhando. Colocar aqui no primeiro slide. Então, hoje é dia 14 de agosto, dia dos pais. O dia da linguagem é importante para que a gente entenda a base, né, de todas as patologias relacionadas à linguagem. Mas aqui especificamente vai estar mais relacionado à afasia, tá? Para que vocês entendam a afasia. Então, aqui, eu começo sempre com essa imagem que eu acho ela muito interessante, né? Que tem os sentidos aqui, né? Como é que o nosso cérebro ele interpreta, tá? Esses estímulos externos e que ele está sempre em atividade, ele está sempre, ó, com a engrenagem tá funcionando. Mesmo nos momentos que a gente achar que está em repouso, o cérebro está sempre em atividade. Às vezes ele diminui a atividade e outras não. Né? Então, aqui a gente tem uma pessoa lendo, aqui essa pessoa está olhando, está se tocando, aqui ela está utilizando o computador, quem sabe até conversando com alguém, mexendo, né? Trabalhando a motricidade. Essa aqui provavelmente está pedindo a essa, ou seja, essa aqui está sendo ouvinte desta, né? Deste emissor, e para atender a um comando, tá? Então, é um cérebro, todo movimento, tudo que acontece conosco, né? Estamos sempre nosso cérebro está sempre nessa engrenagem, né? Sempre em atividade. E nesse processamento cognitivo, né, nós vamos ter vários processos que vão estar acontecendo no nosso cérebro. E a gente vai precisar de atenção, de memória, né? São várias coisas que estão aí interligadas e são necessárias, emoções são necessárias para que a gente interprete, tá? Então não é uma coisa só mecânica, chega aqui, passa para ali e reage assim, tá? Isso aí geralmente é reflexo, né? Mas não é do que a gente está tratando. Linguagem é algo bem subjetivo, né? Então depende de vários fatores. Mas aqui especificamente a gente vai tratar da compreensão verbal oral, certo? Mas para vocês entenderem um pouco, né, dos inputs, sobre o input sensorial e sobre o output, decifrando para vocês, o input sensorial nada mais é do que as entradas, né, de estímulos. Então, por exemplo, a gente vai ter a audição, a gente vai ter o tato, a gente vai ter a visão, o olfato, o paladar, tá? Mas aqui a gente vai tratar de três entradas, né? Nesse primeiro aqui, por meio da entrada sonora, de estímulo sonoro, né? O input aqui vai ser esse sentido, né, auditivo. Mais para frente a gente vai ver o visual e o tátil, tá bom? E vocês vão entender um pouquinho. Então, aqui, né, esse ouvido ele está recebendo a informação por meio de uma voz, né, e sons articulados, tá? De uma voz humana, certo? De uma pessoa humana. Então, aqui é feita uma análise, né, quando chega aqui no cérebro, uma análise acústica e fonológica dessa fala, desse estímulo, e aqui vai ser processado. Então, basicamente, a gente vai ter a área de Wernicke, que é a área responsável pela compreensão, e a área de Broca responsável pela expressão. Aqui vai ser sensitivo. Na verdade, desse sulco central aqui para trás, aqui tudo vai ser relacionado à parte sensorial, sonestésica, sensitiva, receptiva, tá? E do sulco central aqui para frente, a gente vai ter o lobo frontal, que vai ser relacionado sempre com a parte de motricidade, certo, gente? Mas a gente tem fibras, tá? Que formam o fascículo longitudinal superior, que são fibras bidirecionais, e elas vão e elas vêm trazendo informações. Então, a gente vai ter a área de Wernicke predominantemente responsável por essa parte de decifrar código, por processar, mas a gente vai precisar também de informações aqui sintáticas, né, de um acesso lexical aqui no lobo parietal, por exemplo, também semântico lexical, tá? Então, é algo muito mais profundo, mas basicamente para vocês entenderem a compreensão,
Lembrem-se da área de Wernicke, que ela é responsável pela linguagem compreensiva, certo? Então, quando esse som chega lá na área auditiva, que é lá no giro temporal transverso anterior, tá? Que você só consegue observá-lo quando a gente afasta um pouquinho essa linha aqui, ó, que é o sulco lateral. Aí a gente pode ver esse giro, certo? Aqui é o giro temporal superior, né? Então, você, quando abre ele, você consegue ver o transverso, tá certo? Quando você dá uma puxadinha nesse sulco lateral, a gente consegue ver esse giro transverso anterior, aí que é a área auditiva. Então, lá já acontece uma interpretação fonológica, tá? Captada aí pela audição. Como vai acontecer essa transferência de informação para a área de Wernicke, certo? Que também fica no lobo temporal, tá bom, gente? E aí essas informações vão lá para o lobo frontal, tá certo? E voltam com informações para a área de Wernicke. E assim a gente vai estar formando, né, esse pensamento, ou a gente vai expressar verbalmente, ou seja, vai transformar, vai executar por meio dos músculos essa cabeça, esse planejamento, essa programação, essa ideia, né, é, que foi transformada por meio do que foi ouvido, né? Então, vai se comunicar com a boca para que os nossos músculos, a língua, né, execute, tá? E a gente tenha de forma a fazer sentido, tá? Dentro de uma regra sintática, com sujeito, predicado, que dentro vai ter o artigo, vai ter o verbo, o adjetivo, enfim, para que faça sentido e que tenha semanticamente sentido, né? Que tenha semanticamente, de fato, um significado, certo? Então, aqui eu já dei uma palhinha para vocês, não só da compreensão, mas também desse comando, né? Dessa interligação. E esse fascículo longitudinal aqui superior, ele é muito importante nessa comunicação, tá certo? E é uma substância branca, né? E, assim, são fibras de associação muito importantes, tá certo? Que comunicam uma área com a outra. É como se fossem fios telefônicos que a gente está fazendo com que a gente possa nos comunicarmos, né? Que nós possamos nos comunicar com alguém, tá certo? Então, aqui, no caso, essa área vai estar sendo comunicada com essa outra e trazendo informações necessárias e assim sucessivamente, tá bom? Então, os sons, ó, são interpretados, está falando da área de Wernicke, e há um processamento, ó, fonológico, sintático, lexical, semântico, que é necessário acessar memórias, emoções, né? E há o output em mensagem interna, ou seja, a metacognição, né? Que fica aqui, você vai estar refletindo, pensando, ou vai acontecer isso e expressar, ou você vai deixar só quietinho aqui na sua mente o que você achou do que foi dito, né? Não vai responder, não vai expressar verbalmente, né? Ou você vai, certo? Ou você vai escrever, ok? Ou digitar. E aqui a gente tem a entrada, né? Agora, ó, visual, que não vai ser mais lá auditivamente, né? No caso aqui seria estimulada, né? A área, né, auditiva, o giro temporal transverso anterior, não. Agora vai ser aqui na área occipital, que vai entrar em ativação, enviando mensagem aqui para a área de Wernicke, e o acesso, né, na área parietal, que é feito o acesso léxico-semântico. Então, serão essas três áreas aqui que vão estar entrando em comunicação, certo? Para compreender a mensagem. E aí vai acontecer de forma expressiva a mesma coisa se eu quiser falar. Então, essas regiões aqui vão estar se comunicando e vão levar informações aqui para a área frontal, tá? E vão trazer informações e levar, preparar a ideia, né? E transformá-la em movimento, em fala, né? Os fonemas, né, serão articulados, tá? Então, essa comunicação vai ocorrer, tá? Sincronamente, né? Os hemisférios cerebrais, o direito vai se comunicar com o esquerdo para dar entonação, tá bom? Para ter uma duração maior ou menor das vogais, enfim. Ok, gente, até aqui. Então, isso aqui é a compreensão verbal, né? Que é a leitura, que é decorrida de que? Da entrada visual. A gente utiliza a entrada visual.
certo? Então, os símbolos gráficos, ó, são processados nos lobos occipital, temporal inferior e parietal. Essa informação chega à área de Wernicke, que então entra no nível léxico semântico. A ativação do sistema semântico se faz aqui pelo canal visual. Agora, olha aqui em que embra os olhos, né? Ela está lendo de forma tátil, a via aqui vai ser tátil, tá? E aí, gente, a entrada, o input sensorial aqui é o quê? Uma entrada tátil, um estímulo tátil, que é até interessante, que se vocês quiserem trabalhar isso com seus futuros pacientes, vocês podem pedir para que eles fechem os olhinhos e vocês, no braço deles, vocês vão estar desenhando um coração, um quadrado, e pedindo para que eles digam o que é que eles acham que você está fazendo. E aí você pode ir avançando, né? Ele vai se tornando esse cérebro ele vai cada vez mais ficando mais especialista na brincadeira e você vai avançando, tornando mais complexa. Tá? Isso é muito bom. E aí você pode chegar até a letras, né? A palavras, tá bom? Enfim, pronto. Aí aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a área relacionada, né, ao tato, tá? Que é no giro pós-central, tá? Que fica entre o sulco central e o sulco pós-central. Então, a gente vai ter o giro pós-central, que ele é relacionado com a parte sensitiva. Então, aqui a gente vai ter a área somestésica primária, uma área muito importante. Na verdade, aqui a gente vai ter uma área somestésica, né, de sensitividade, com uma área motora muito importante, tá? Como eu disse para vocês, na frente do sulco central, né, a gente vai ter o lobo frontal, que é todo responsável pela parte motora, e daqui para trás, todo responsável pela sensitividade. Então, aqui vai ser onde é a parte do cérebro que vai ser a entrada, né, onde as informações lá do dedinho vão caminhar os neurônios e vão entrar aqui no lado, né, que eu estou do lado direito, aqui do lado esquerdo, mais ou menos desse ladinho aqui, um pouquinho mais para trás, tá? Que fica o giro pós-central, onde tem essa área responsável, tá bom? E aí ele vai levar a informação para onde? Para aqui, para o lobo temporal, onde eu vou ter a área de Wernicke, certo? E aí vai ser essa via, né? Para que possa interpretar essa leitura pela via tátil. Então, esse estímulo é analisado nas áreas sensitivas primária, tá vendo aqui, e secundária do lobo parietal, e deve então passar pela área de Wernicke, sendo o sistema semântico ativado por uma via tátil. Olha só, gente, a área de Wernicke, né, é a forma das palavras, tá? Portanto, pode ser de diferentes modalidades: auditiva, visual e tátil. Então, a gente viu essas três entradas, esses três inputs sensoriais. A área de Wernicke é um processador da forma das palavras, independentemente de sua representação sensorial, se é auditiva, visual ou tátil, e coordena a interação recíproca entre elas e o significado semântico. Ou seja, estarão fazendo essa intercomunicação, né? E dando significado. Assim, a área de Wernicke atua na decodificação do material linguístico, ou seja, na interpretação do código, né, para a compreensão do significado e na codificação do conceito em palavras, etapa necessária para a expressão verbal. Então, veja que a compreensão está interligada à expressão, né? Existem expressões de formas diferentes, a verbal, a não verbal, tá certo? Por meio da escrita, falada. Aí aqui a gente tem só um resuminho no cérebro com as áreas destacadas, tá bom? Daquilo que eu já falei para vocês. Então, aqui a visão, a gente vai ter o córtex visual primário, né? O lobo occipital aqui. A gente tem o lobo temporal, tá certo? O lobo parietal. A parte desse azulzinho aqui para trás, é o parietal e acima dessa área verde. E nós temos aqui, daqui desse sulco central para frente, né? A gente vai ter aqui a área, o lobo frontal, que é todo motor. Aí a gente tem aqui a audição, né? Representando o lobo temporal. A gente tem aqui a mãozinha, né? O córtex representando a entrada tátil, né? Pelo córtex sensorial primário, como eu falei anteriormente. Temos a área de Wernicke, que é responsável pela compreensão.
a área de Broca responsável pela expressividade, é o motor, né? Seja escrito ou falado. E aí, gente, por exemplo, né, a entrada visual vai se comunicar aqui com a área de Wernicke, fazendo contato aqui com o corpo sensorial primário, né? E aí, se eu for expressar, né, ou escrita ou verbal, eu vou fazer essa viagem aqui no cérebro entre estruturas, tá bom? E vice-versa. Tudo isso vai acontecer pelo fascículo longitudinal superior, que vai comunicar a área de Wernicke com a área de Broca. Por isso que ele é tão importante, preste atenção, viu? E aí a gente tem aqui a entrada auditiva, né? Que a gente tem o estímulo, né? Sendo transferido aqui para a área de Wernicke e indo também fazendo esse caminho aqui motor, certo? E a via tátil, né, que a entrada é por aqui, indo para a área de Wernicke, sempre vai precisar passar pela área de Wernicke, gente. E aí, se eu for expressar, né, escrita ou falada, tá, vai fazer o mesmo caminho aqui, indo lá para o lobo frontal. Então, vejo que essa comunicação nas áreas posteriores do cérebro, com as anteriores, estarão sempre acontecendo e com as mais internas também. E mais na frente eu vou citar para vocês, né, essas comunicações aí com as áreas corticais e subcorticais, certo? Nós temos aqui agora a expressão verbal. Vou ler aqui para vocês. Que basicamente eu expliquei naquele primeiro slide. Para a expressão verbal oral, a ideia conceitual se traduz semanticamente em estruturas parieto, tá? Temporais. Aqui em amarelinho a gente tem o lobo parietal, em rosa o lobo temporal. E o lobo frontal. Então, né, a gente vai ter a ideia conceitual sendo traduzida semanticamente nessas estruturas, parieto temporais com a frontal, certo? Porque o acesso, né, lexical e semântico é feito aqui, tá bom? E aí o lobo frontal, né, ele vai escolher como é que o tópico vai ser enfocado, como é que a gente vai, né, executar essa mensagem. Então, o passo seguinte é o acesso lexical, a escolha das palavras, também dependente de áreas anteriores e posteriores. Então, essa intercomunicação ela ocorre o tempo todo, certo? Lembra que eu falei que são fibras bidirecionais, então elas levam informações e elas trazem informações. Tá? O fascículo longitudinal, né, que tem essas fibras, da substância branca, que fazem isso, são fibras de associação. Então, o conjunto léxico-semântico é transposto em forma de palavra oral, tá? Pela área de Wernicke, que passa a informação para a área de Broca. Em seguida, as palavras são arranjadas em uma estrutura sintática com grande atuação do lobo frontal. E inicia-se a codificação fonológica, da qual participam áreas anteriores e posteriores. Sempre essa intercomunicação. A mensagem verbal entra, então, no sistema motor e articulatório, certo? Então, há essa comunicação do cérebro com a boca, transformando, né, lindamente em palavras. E quando a gente tem alguma alteração aí, lesão em geral nesse hemisfério esquerdo, gente, no lobo frontal, a gente vai ter afasia, né, alteração, né, de expressividade, certo? Se a gente tiver, né, na área de Wernicke, vai ser mais uma alteração, uma comorbidade, né, mais compreensiva. Se essa área, né, receptiva for lesionada, a gente vai ter mais alteração compreensiva do que expressiva. Por que eu digo mais? Porque vocês vejam que elas estão sempre em comunicação. Então, se eu tenho uma lesão aqui, minha mensagem ela não vai ser transferida, né? Como seria se eu tivesse com tudo ok, tá bom? Então, quando essa mensagem chega aqui, mesmo que eu fale, mas essa minha fala vai ser sem sentido. Isso pode ocorrer de um grau leve a um grau grave, certo? E do mesmo jeito, se eu tiver com a dificuldade expressiva, né, essa parte motora, eu vou estar compreendendo algumas coisas, mas quando eu for tentar falar, eu não vou conseguir, tá? Então, vocês vejam como é uma máquina, né? É uma máquina, uma engrenagem que
precisa estar com tudo orquestrado direitinho, cada um no tempo certo, para que ocorra tudo certo, tudo no conforme, tá? Então, os sons são interpretados em um processamento fonológico, sintático, lexical, semântico, né, com acesso à memória, às emoções, e aí vai haver essa resposta interna ou expressiva, né, em formato de linguagem falada ou por meio da linguagem escrita. Aí na escrita, gente, é necessária a participação do lobo parietal, e aí nós temos o giro supramarginal, tá? E o giro angular, certo, gente? Que integra os aspectos espaciais da letra. Então, a área de Wernicke vai codificar a forma da palavra gráfica, veja que vai estar sempre para compreender, gente, tem sempre que passar pela área de Wernicke. Que a área de Wernicke codifica a forma de palavra gráfica a partir do conceito semântico. A informação passa para as áreas anteriores, completa-se, né, esse processamento aí sintático, fonológico, e a mensagem vai atingir a área motora da mão para a execução da escrita. Então, vejam que quando vocês estiverem com um paciente, principalmente com afasia de Broca, tá? Uma afasia expressiva, vocês têm que testar a escrita deles, porque geralmente ela é afetada também. Por quê? Porque é motora. Então, se atingiu a expressão, né, oral, ele está com dificuldade de fala na nomeação, em conseguir manter um discurso, um diálogo. Então, talvez isso esteja acontecendo na escrita, dependendo da gravidade da lesão, ok? Só aqui mais para vocês, né, terem uma visão da imagem maior. E aqui é muito interessante que fala da lateralização cerebral entre os hemisférios cerebrais. E eu gosto muito de sempre falar para vocês sobre o corpo caloso, essa estrutura aqui, né? Ela é responsável pela intercomunicação, por levar a mensagem, né, de um hemisfério cerebral para o outro. Então, nós temos um hemisfério direito, que em geral ele é mais criativo, ele é responsável. A gente vai ver ele detalhadozinho, mas ele é mais responsável pela parte criativa, né, do nosso cérebro, de sentimentos, de interpretação, né, de encenação. Então, ele é mais criativo mesmo, tá? De entonação, de acentuação, né, de sotaque, tá? Enquanto que o esquerdo, ele é mais lógico, tá? Ele é mais matemático. E aí, por isso que ele é o responsável, né, predominantemente, né, o lado esquerdo é o responsável pela linguagem, porque a gente precisa ter aquelas regras, né? Então, é ele quem tem tudo isso, tá ali para garantir a ordem, diferentemente do hemisfério direito, tá? Mas que é muito importante, porque há um equilíbrio, senão nós seríamos o quê? Uma máquina, né? Então, é isso que é magnífico no ser humano, tá? Esse fator humano que nós temos. Então, gente, em geral, o hemisfério esquerdo, ele vai ser o predominante, tá? Pela linguagem aí oral. E quando a gente tem uma lesão em geral do lado direito do cérebro, o nosso lado esquerdo, ele vai ser afetado. Quando a gente tem uma lesão do lado esquerdo do cérebro, geralmente a gente já sabe que vem aí alguma afasia, tá? Então, quando o nosso lado esquerdo do cérebro ele é afetado, tá? Em geral, a gente já sabe que vem provavelmente as afasias, tá? Em geral, afasia de Broca, mas que pode vir também acompanhado das afasias, né, compreensivas, tá? Caso tenha sido, né, havido uma lesão na área ali de Wernicke, tá certo, gente? E o que é que acontece, né, quando há uma lesão, né, cerebral no hemisfério esquerdo, tá? Geralmente a predominância, né, manual, tá? Ela é esquerda, é na mão esquerda, tá? Em 70%, né, dos casos, tá bom? O que é que acontece com os canhotos? Os canhotos, tá? Eles também têm, em geral, a predominância cerebral deles sendo o hemisfério esquerdo. E acima disso, é muito pouco, né? Que ou é o direito ou então é indeterminado, tá certo? Então vamos lá. E aqui, conhecendo um pouquinho, né, dos hemisférios, a gente vai ter, se fosse o hemisfério esquerdo, falar dele para você, né? Então, o hemisfério esquerdo, ele falaria assim: eu sou o hemisfério esquerdo, eu sou um cientista,
um matemático, eu amo o que reconheço, eu classifico, eu sou exato, linear, analítico, estrategista, sou prático, estou sempre no controle, sou um mestre das palavras e da linguagem, eu sou realista, eu calculo, né? Eu faço as equações, eu brinco com números, eu sou a ordem, eu sou lógica, eu sei exatamente quem eu sou. Enquanto que o hemisfério direito, ele é a criatividade, né? Ele tem o espírito livre, a paixão, a saudade, a sensualidade, né? Eu sou o som das gargalhadas, a sensação da areia nos pés descalços, sou o movimento, as cores vivas, sou o anseio de pintar a tela em branco, sou a imaginação sem limites, a arte, a poesia, eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser. Tá? O hemisfério esquerdo, gente, ele se baseia nas rápidas mudanças dos parâmetros acústicos, do som articulado, da conjunção consoante vogal, e a sequência dessas consoantes vogais, dos movimentos articulados rapidamente no tempo, que são discriminados passo a passo, né? Já o hemisfério direito, ele utiliza as informações auditivas em um período de tempo maior. Ele participa dos aspectos paralinguísticos da comunicação, ou seja, reconhece o timbre, tá? A identidade do interlocutor, a tonalidade afetiva, envolvendo, né, o timbre dele, a cadência, a melodia da fala, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. E aqui a gente tem, ó, a linguagem ocorre, né, por meio da comunicação de várias estruturas que estão em áreas corticais e subcorticais. Áreas corticais estão aqui por fora e áreas subcorticais que estão mais profundamente. Certo, gente? E nós temos aqui, ó, nas áreas corticais, as fibras de associação, que eu vou apenas citar para vocês e vou mostrar aqui o que é muito importante, né, que faz a comunicação Wernicke-Broca, que é o fascículo longitudinal superior, também chamado de fascículo arqueado. E aí nós temos aqui ainda fibras de associação com o fascículo occipito frontal superior, vem daqui para o frontal, certo? Superior porque está em cima, né? Occipito porque começa pelo lobo occipital e vai até o frontal. Aqui mais abaixo nós temos o fascículo longitudinal inferior, tá? Que vem daqui da área posterior mais inferiormente, tá? Até o lobo frontal também. E o fascículo uncinado, que faz essa interligação entre o lobo temporal com o frontal. E aí, como eu tinha falado para vocês anteriormente, né, que tem áreas, muito mais áreas envolvidas na questão da linguagem, né, áreas que se integram, tá? E aí eu vou citar aqui para vocês. Então, nós temos o giro temporal superior, né, a área de linguagem temporal basal, né, que tem o giro temporal inferior e o giro fusiforme, já é um giro diferente, né, que vocês não ouviram falar. O lobo frontal, que tem a área pré-frontal, pré-motor e o giro do cíngulo, relacionado com a atenção e memória de trabalho. No córtex frontal inferior também, né? E aí a gente também tem a junção temporoparieto-occipital, mais a área parietal anterior, mesial, giro frontal, ínsula, que é responsável pela empatia, tá? E aí a gente tem áreas subcorticais que vão se integrar, que são muito importantes com a parte motora, como os núcleos da base, que são o verdadeiro maestro, né, dos movimentos tanto do nosso corpo como da nossa boca, certo? O cerebelo, o tálamo. O cerebelo, por exemplo, né, se você tem alguma lesão nele, você fica com aquela voz, né, como aquela voz pastosa, né, como você tivesse meio bêbado, falando assim, né, atinge o equilíbrio, tá? E aí a gente tem ó, um circuito córtico estriato pálido, que são os núcleos, né, da base, tálamo cortical. Então começa no córtex e termina no córtex, fazendo um circuito, né, de informação aferente e eferente, ou seja, né, são informações aferentes sensitivas transformadas em um ato motor, certo? E então aqui, né, a gente vai entrar agora mais na parte de lesões, tá? Passar dessa parte de neurofisiologia, né, de como é típico, de como é o normal, né, de ocorrer, tá? De forma sucinta, que foi passado para vocês, para que vocês entendessem melhor. A gente vai entrar aqui agora nos acidentes, né? No acidente vascular encefálico, no acidente vascular cerebral, que é o que mais a gente fala, né?
Então, nós vamos falar dele por quê? Porque ele é o mais frequente das doenças vasculares encefálicas. É o que mais ocasiona, né, as afasias, tá? Então, também porque ele é responsável por déficit motor, incapacidade funcional, déficit de linguagem, não só de linguagem, mas outros também, como disfagia, depressão, desajuste social, né? E eu trouxe aqui para vocês, ó, exames, né, que acabam mostrando, né, um derramamento de sangue, né? No caso aqui aparenta ser bem hemorrágico, né? E aí morte, né, dessas áreas, tá? Morte desses neurônios. Então, minha gente, as doenças vasculares encefálicas, tá? Podem ser classificadas segundo o quadro clínico, segundo a fisiopatologia e segundo o tipo de vaso sanguíneo, tá? Então, vamos ver aqui. Segundo o quadro clínico, a gente pode aí classificar em assintomáticas e sintomáticas. O que seriam as assintomáticas, né? Quando a lesão nos vasos sanguíneos ocorre de forma silenciosa. Geralmente isso ocorre muito em idoso, né? O idoso, ele tem as artérias mais frágeis, que estão com menos flexibilidade, né? E aí é mais fácil de haver alguma lesão no vaso, tá certo? Geralmente com pequenas lesões, né, isquêmicas. E aí essas isquemias, essas microlesões, né, elas passam um pouco despercebidas. E geralmente é uma dor de cabeça, ficou um pouquinho diferente. E aí quando ele vai saber é quando ele precisa, ele tem algo maior, e aí ele precisa fazer um exame que aí vai identificar, né? Geralmente a suspeita ou o médico ele tem a certeza de que teve, né, por conta de cicatrizes no cérebro, de que foi provavelmente originado de pequenas isquemias, certo, gente? E sintomáticas, quando há sintomas, né? Quando os sintomas são mais focais, que têm maiores danos, dependendo do que ocorreu. E pode ter sido um ataque isquêmico transitório, né? Algo mais grave, tá? E não uma microlesão, como eu falei anteriormente, ou hemorrágico, né? Pode ser advindo também de uma demência vascular, tá? De uma encefalopatia hipertensiva, certo? Que é pelos picos, né? Elevações de picos, né? Muito altos de pressão arterial, né? Geralmente quem é hipertensivo, tá bom? Essa demência vascular a gente vai estudar na parte de demências mais na frente, mas que não está relacionado a acidente vascular, né? Como o próprio nome indica aqui, uma demência vascular. E aí nós temos aqui, segundo o mecanismo fisiopatológico, a gente vai ver isquêmico hemorrágico, tá, gente? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, o que é essa isquemia. Então, quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, a gente tem aqui um vaso. Se vocês observarem aqui, ó, não está fluido, né? Não era para ter essa interrupção aqui. Isso aqui é um coágulo. Então, esse fluxo sanguíneo daqui, ele não tem como passar, né, para cá. Isso aqui está impedindo, certo? Então, isso aqui é uma obstrução. O fluxo de sangue está interrompido. E aí, isso aqui ocasiona uma isquemia, tá? Isquêmico, né, com ou sem infarto encefálico decorrente de processo trombótico ou aterotrombótico, na aterosclerose de secção arterial espontânea ou traumática, embólico, nas embolias de origem cardíaca e hemodinâmico, nas situações que causam redução do fluxo sanguíneo cerebral, por exemplo, arritmias, choque, parada cardiorrespiratória, estrangulamento. Nós temos aqui o hemorrágico, né? E a imagem aqui mostrando o que é, né, essa hemorragia, no caso, quando ocorrer. Preste atenção nessa diferença, tá, gente? Questão de prova também. A diferença entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico, tá? No AVC hemorrágico, há rompimento do vaso. Então, o sangue ele jorra, né, para fora desse vaso, certo? Sendo bem redundante mesmo. Então, hemorrágico, né? Hemorragia intraparenquimatosa espontânea, hemorragia de aneurisma, né, de vasos cerebrais, onde malformações vasculares, ou de malformações vasculares, desculpe. Essas últimas cursam com hemorragia subaracnoidea. Eu vou mostrar para vocês esse espaço subaracnoide que a gente tem
né, no cérebro, tá? Segundo tipo de vaso, vou mostrar um pouquinho mais na frente. Então, nós temos aqui grandes vasos, que seriam as artérias, pequenos vasos, que pode ser por uma circulação terminal, como por exemplo nas vasculites, né? A gente também tem o território venoso, né, decorrentes de processos inflamatórios. E aí nós temos aqui, só para a gente ver um pouquinho, esses grandes vasos, né, como a artéria aqui, ó, carótida interna, tá? Que são os grandes vasos, tá bom? Como a artéria carótida externa também. Nós temos aqui os pequenos vasos, que são artérias mais penetrantes, mais profundas, ó, certo? Aqui, ó. E aqui nós temos, né, mostrando o que é essa vasculite, né, inflamatória, que é a inflamação da parede interna de um vaso sanguíneo que, quando ocorre no cérebro, pode ou não evoluir para um AVC. Por exemplo, começou a haver, né, inflamação da artéria, então esse canal ele vai ficando estreito, tá? E se isso não desinflamar, isso pode ocasionar uma obstrução do fluxo sanguíneo, acarretando numa isquemia ou evoluir para algo mais grave, né? A gente vai ver o próximo slide, tá? Aqui, ó, com rompimento desse vaso, né, ocasionando aí esse jorrar, né, de sangue, tá? Que rompeu, né, o vaso, tá? Então, acaba havendo esse derramamento de sangue, irrigando o cérebro, né, com o sangue indevido. E aqui a gente tem, ó, o território venoso, né? Por exemplo, a trombose venosa de seios cerebrais, o TVC, que é decorrente de processos inflamatórios adjacentes ao redor, né? Ou por estados de hipercoagulabilidade, uma hipercoagulação. Então, nós temos aqui a trombose venosa dos seios cerebrais, tá bom? Que no caso é um seio venoso sagital, certo, gente? A gente vai ter isso na dura mater, que é aquele tecido que recobre o cérebro, né? E são esses vasinhos que, embora eles aparentem ser mais frágeis, mas eles, segundo, né, Ângelo Machado, eles são mais resistentes, tá? Mas mesmo assim, se houver um infarto, se houver uma inflamação, pode haver essa obstrução ou a ruptura, tá? E aí o transbordamento, né, desse sangue, a irrigação do cérebro, tá? Que se tornando algo grave, né? Aqui a gente tem a hemorragia, tá? Subaracnoide, como eu falei lá para vocês, e esse espaço subaracnoide, tá? É por onde passa o líquido, que é o líquido, né? Muito importante, tá? Que é sistema nervoso puro. E aí ele pode ocorrer aqui, ó, tá vendo como uma hemorragia, que é algo muito mais grave quando isso acontece. O sangue ele fica todo em volta do cérebro. E aqui a gente tem os dois primeiros que eu falei para vocês, né, que é o AVC isquêmico, né, acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. Então, aqui é uma obstrução, não há rompimento da artéria, da veia, né, mas o coágulo, a placa de gordura obstrui a artéria, tá? Então, assim, é impedido o fluxo de passagem na isquemia. E no AVC hemorrágico, tá? Essa artéria, esse vaso, ele rompe, né? Então, a artéria se rompe, forma hematoma e há, né, esse derramamento de sangue, tá? Nas áreas ali ao redor desse vaso que foi, infelizmente, rompido. É algo bem mais grave quando ocorre. Certo? E aqui, gente, eu finalizo a nossa aula. Dúvidas, mandem, né? Ou no privado ou no grupo, que pode ser a dúvida dos demais também. E a gente está só começando. Eu comecei pelo mais complexo, estou fazendo diferente da turma anterior, que foi no meio mais ou menos do semestre que eu dei essa aula. Mas eu decidi dar primeiro este assunto, a gente trabalhar primeiro a fazia, porque eu achei que é muito mais complexo e que a gente tem tempo, né, para ir aí tirando as dúvidas, tá certo? Então, eu espero, né, que tenha ficado claro, é um assunto complexo, não vou iludir ninguém, mas é assim mesmo, a gente tem que enfrentar e tentar entender, decifrar aí essas linguagens, essa forma, né, típica e atípica, que é muito importante para que a gente possa diagnosticar,
para que a gente possa colaborar com a equipe no diagnóstico, para que a gente possa planejar e intervir nas nossas terapias. Então, beijos, fiquem com Deus.